Muito obrigado. Boa tarde para você, mais um programa Bendita Hora, hein? Que programa maravilhoso. Que programa. Mas sabe por que o programa é maravilhoso? Por causa dos convidados e por tua causa também. Por você existir e acreditar e querer ficar aí, ó, participando ao vivo com a gente aqui desse programa. Por isso que ele é maravilhoso. Os convidados, você, padrezinho mais ou menos, né? Padrezinho mais ou menos, ajuda um pouquinho, não é nada demais. Mais um programa Bendita Hora, nessa sexta-feira, mas antes do padre apresentar, da gente agora mergulhar sobre os assuntos de hoje, vem junto com o padre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Só Jesus é o Senhor. Amém? Estamos juntos sempre. Minha gente, olha só. Padre aqui, convidados hoje especiais. São encantadores. Eu vou começar aqui pelas mulheres hoje, né? À minha direita, ela que é produtora, radialista, comunicadora, né? Sister do padre. Nossa querida Patrícia Diniz. Acertaram, hein? Foram em cima hoje. Obrigada. Obrigada, meninos. Oi, padrezinho, boa tarde. Quero só... Não. Uma hora eu explico porque tem que ser Bruce com ela. Por favor. Bruce Springsteen. Boa tarde. Eu quero só mandar um beijo rapidinho, que eu sei. O nosso chefe está assistindo hoje. O chefe está assistindo hoje lá da Rádio 9 de Julho. Padre Jorge, encontrei ele vindo pra cá. Falei, vou estar lá, vou mandar um beijo. Beijo, Padre Jorge, levando a nossa Rádio 9 de Julho cada vez mais longe. Padre Jorge, um beijo no teu coração. Tamo juntos sempre aí, hein? Tamo juntos sempre. Isso. E também ao meu lado direito, né? Ela, que é missionária e pedagoga. E uma grande mulher, já amiga do padre. Porque se ela é amiga do meu amigo, então ela também é minha amiga. É, mais ou menos assim. Eliana Sá, minha linda. Deus abençoe você. Obrigada, pai. Que bom que você está aqui. Alegria, que alegria. Eita, Eliana, grande. Hora. Muita espiritualidade. Temos muito que aprender com a sua experiência, a sua espiritualidade como missionária, viu? Deus Seja bem-vinda. Uma alegria estar aqui, pai. É isso aí, grande Eliana. Bom, e o meu lado esquerdo e o seu direito aí em casa, ele que é fisioterapeuta e empresário, praticamente já da casa, sempre aqui, meu querido Tiago Marrachini. Tiago, firme e forte. E eu bebezinha, né? Duas, né? Duas? De 3 anos e de 11 meses. Acorda cedo, menino, ultimamente. É, grande, Tiago. Deus abençoe você, viu? Amém, padre. Seja muito bem-vindo. Novamente, um abraço a todo mundo que está em casa. Grande, Tiagão. Gente, e ele, né? Já trouxemos ele no outro formato do Bendita Hora. Ele é muito querido, muito querido. Eu tenho uma admiração por ele tremenda, tremenda. E eu faço votos a Deus que ele esteja cada vez mais perto da gente sempre. É ele, nada mais, nada menos do que o grande missionário, músico e esposo da Eliana Sá, Ricardo Sá. Vem pra mim. Ah, querido. Tamo junto sempre. Que alegria, hein? Grande Ricardo. Que alegria. 1,72 m somente. Se tivesse a sua cabeleira, seria mais alto. Você tem o tamanho, a altura do meu pai. Meu pai tinha 1,72 m. Mesmo? Ele era um grande homem, com certeza. Pai é maravilhoso, né? Como você também é maravilhoso. Grande Ricardo. Gente, que bom que estamos aqui. Olha, já vamos começar aqui com o pensamento do dia? Vamos colocar já pra... Vamos ver aqui, ó. Solta aí. A coragem não é a ausência do medo. É a persistência apesar do medo. Vocês concordam que a coragem não é a ausência do medo, mas é uma persistência apesar do medo? Com toda certeza. Porque Você às acha? vezes porque mesmo com medo a gente vai. Cria coragem e vai, se joga e se lança Mas nas quem coisas. tem coragem tem medo?
Tem. Tiago, concorda comigo? Tem. Eu tô provocando mesmo. Eu adoro a palavra persistência. Esses dias eu tô trabalhando num projeto muito exigente. E alguém me disse uma vez, Ricardo, olha, é o seguinte, se você está trabalhando e até agora está dando tudo errado, é um grande sinal que você está no caminho certo. Adorei escutar isso. Eu amei, cara. Adorei escutar isso, não é? Realmente. Porque quando a gente vê historicamente quem nos trouxe de fato algo que para nós é inesquecível, não é? Tem na sua história essa persistência, não obstante o erro. Não é? E nós estamos vivendo uma cultura onde a gente quer tudo muito rápido. A palavra persistência, ela me parece que ela está um pouco longe do nosso vocabulário, porque a gente quer resolver tudo aqui. Esses dias eu fui no médico, eu fui no fisioterapeuta e eu já cheguei lá com o resultado das minhas pesquisas. Doutor, eu percebi que eu estou com, e não era nada daquilo, era uma outra coisa. Ele só foi balançando a cabeça que nem o Tiago, assim. Para dizer, não é? A gente vive num mundo onde todo mundo quer resultados rápidos. E a persistência, que é aquilo que justamente dá para a gente caráter, a persistência que dá esta iluminação, né? Para a gente perseguir as coisas, persistir, mesmo quando não dá certo. E eu adorei, eu repito, que pode ser que sirva para quem está agora nos acompanhando, não é? Se você está nesse caminho até agora, deu tudo errado, é sinal que você está no caminho certo. Vai lá. Sinal que você descobriu mais uma forma de como não fazer aquilo. Perfeito. Perfeito. A criação da lâmpada se deu assim, né? Eu pensava nisso agora, isso que eu lembrei do... Thomas Edison. Isso, Thomas. Esqueci o nome do Thomas. Ele estava dessa forma. Ele já tinha tentado mais ou menos em torno de quase 1.300 e poucas vezes. Falava, desista. Ele falou assim, agora que eu estou mais próximo do sucesso, não vou desistir. Einstein falava isso, né? Não sei se vocês já ouviram aquela frase. Uma vez ele foi receber mais um prêmio Nobel dele, né? Nobel. E aí eles chegaram, fizeram um repórter fazer uma pergunta para ele. O senhor, o que o senhor alega tantos avanços, tantas descobertas maravilhosas assim? O senhor alega, o que o senhor vai alencar isso aí? É o quê? A sua capacidade? Ele falou, olha, 10% eu vejo como, ele até usou a palavra, como dom de Deus. Os 90% foi persistência. Eu tive que lutar muito, estudar muito para poder chegar a essa conclusão. Isso é uma palavra do Einstein. E Padre Jonas dizia assim, 10% é inspiração, 90% é transpiração. É trabalho. É trabalho. É isso aí. É persistência. Depois eu adoro a palavra medo, que ela aparece ali 2 vezes. Não é? E eu fiquei pensando o quanto que o medo ele é revelador, não é? A gente não quer sentir medo. Não. Mas o quanto que o medo ele é revelador, não é? Você lembra aquela frase de São João Maria Vianney, para quem curte um pouquinho a história dos santos? O diabo batia muito nele e aparecia para ele de noite. Ele tinha muito medo. Ele falou, eu tinha muito medo. E depois de um tempo, as pessoas continuavam escutando gritarias, barulhos dentro da casa dele. E chegaram pessoas testemunharem que ele tinha uma luta com algo misterioso. Até que as pessoas sabiam que era o diabo. Aí perguntaram para ele uma vez, depois de alguns anos já, de uma vida, de muita oração. Padre, quem é aquele lá? O senhor saía até assustado, mas quem ele hoje é? O que acontece? Não é nada. Não é nada. Então, ou seja, ele aprendeu, né, através do medo, porque ele tinha medo, a lutar, a rezar, se preparar para que aquilo que era ataque para ele já não o incomodava mais. Quer dizer, ele tinha medo, mas na persistência dele ele superava aquilo lá. Maravilha, gente. Tá aqui, ó. Vamos, nós temos uma enquete aí, dá para soltar a enquete hoje? Hoje é um dia muito importante. Hoje é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, viu, gente? Vocês sabiam disso, que hoje é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa? É? Então, olha só. E a nossa enquete é a seguinte. Você acredita que a liberdade de imprensa está ameaçada? Tá? Então, queremos a sua participação aí. Eu quero ouvir um pouquinho, né, Patinha? Sim. Que as pessoas participem, aproveitar que a Patinha aqui está hoje. Você vai ler pra gente, vai tentar. Bom, essa participação é pelo Instagram que você faz, né, do Bendita Hora ou da Rede Vida, mas se quiser escrever aqui também pela live, a gente lê aqui o seu comentário também. Maravilha, maravilha. Gente, vamos já colocar a primeira notícia. A Marcinha não chegou ainda, né? Marcinha não chegou. Vamos na primeira notícia? Vamos soltar aqui, ó. Vamos lá ver a primeira notícia que tá bombando essa semana aqui, gente, ó. Chuvas no Rio Grande do Sul. Ó, isso aí tá terrível, hein? O governo federal deixou
deixou de repassar 1/3 das verbas prometidas na última tragédia que eles tiveram lá. Atraso em liberações estaria relacionado à falta de projetos que precisam ser apresentados pelas prefeituras e pelo governo do estado para que haja o repasse de recursos. Olha aí, ó, vocês estão acompanhando essas chuvas, tufão, tá tendo, acho que até tem maremoto, você já tá vindo porque tá vindo tanta coisa atingir o sul do nosso país. Vocês estão acompanhando as cenas, né? Sim. Inundações, tá desbarrancando morros, estradas, acabando com casas. Isso, porque lá tem muita casa de madeira, feita de madeira, mas muito bem feita. Elas estão sendo arrastadas. Então está havendo assim uma coisa, é uma calamidade que está ocorrendo no nosso país, no sul. E claro, o governo eles já tinham sido vítimas outrora. Setembro, né? É uma reincidência. Setembro, isso. E o governo realmente prometeu, né, que ia estar passando aí essas verbas. E agora veio mais essa outra tragédia acontecendo aí. E agora eles começam a jogar um pouco a culpa no outro, porque a prefeitura tinha que liberar, porque todas as prefeituras têm que ter um parecer e nada de ajudá-los nessa hora também, né? Claro que isso não é só um problema do governo, essa é a minha opinião. Eu acho que também, está inserido, mas todo mundo tem um pouco de... vítima de um sistema que está ocasionando essa modificação climática no mundo todo. Não é nem só os brasileiros, né? Essa é a minha opinião. Mas isso vai começar a ser cada vez mais frequentes, essas destruições, não é, Ricardo? O que você acha? Essa notícia ela me remeteu imediatamente ao tanto que nós estamos comprometidos com a dor do outro. Porque eu sei que aí a notícia ela fala do governo federal que não repassa texto das verbas e tudo. Mas eu acredito muito nisso que você disse, padre, que é uma questão do modo como a gente cuida uns dos outros, que eu não... Porque, em primeiro lugar, existe a possibilidade de que eu me remeta, não é para essa notícia, e diga assim, puxa, mas ninguém faz nada por ninguém, não é? Eu estava vendo as notícias em casa e a Eliana está muito aflita esses dias por causa disso. Acompanhando direto. E a gente, enfim, a gente fez duas coisas agora à tarde. Nós ligamos para famílias que a gente conhece por lá para saber como é que estão. Nós nos oferecemos para ajudar de alguma forma e a gente está buscando meios de colaborar também financeiramente. Então Além da oração, né? Porque não adianta só rezar. Sim. Neste caso, sim. Neste então, caso, você precisa ter uma atitude, né, para poder ajudar também esse povo. Porque o que eu penso como você, Ricardo, mas o que eu penso também é que a gente, mais uma vez, como você também comentou, Padrezinho, é isso. A gente assiste de novo. É como aqui em São Paulo, dá janeiro, apesar que a gente não está vendo muita chuva por aqui. Mas aí a gente daqui a pouco está ouvindo tudo de novo, porque o governo... Teresópolis. Exatamente, lá em Mariana. Então a gente vai repetindo essa notícia o tempo todo e aí, graças a Deus, a população tem um coração muito bom e vai se ajudando no que pode, porque parece que às vezes a gente fica meio aquém mesmo, a gente fica ali, né, esperando que algo aconteça, melhore e a gente assiste mais uma vez. Claro que a mudança está acontecendo climática, está acontecendo coisas, né, que nunca aconteceram, mas parece que a gente sempre assiste e lê as mesmas coisas o tempo todo, né? Mas isso que você coloca, Paty, é interessante, né? Olha, a gente está vindo novamente, está vendo novamente, todo não acontece. Então, realmente falta projeto. Sim. Falta pensar nisso. Falta pensar nisso. Execução, né? Que às vezes também não sai do projeto. Porque assim, que nem o governo coloca assim, tem dinheiro, faltou o projeto. Né? Eu trabalho numa autarquia federal e realmente, se você não tiver dinheiro, tem. Se você não entregar um projeto bem elaborado, bem estruturado, o dinheiro não vai chegar para você. Ou seja, se a gente está vendo uma situação se repetindo, né? E ninguém está fazendo nada, então assim... Cidades, por exemplo, da Flórida, Califórnia, que eles são muito vítimas de grandes... Furacões. Eles já... Claro, isso acontece há muito tempo. Mas a gente está começando a ver que no mundo, e aqui chegou para nós não tínhamos esses fenômenos ocorrendo, fazer projetos, como você está falando, certamente eles têm, porque toda hora tem... Porque lá eles têm um recurso, eles têm um fundo, inclusive, para quando isso acontecer, você poder acionar esse fundo. Porque vai acontecer. Não adianta você falar assim, vamos fazer para não dar enchente. Não, vai dar porque o volume de água é muito alto. Já visto, por exemplo, o que acontece na China, aconteceu recentemente. Né? Então, vai voltar a acontecer. Então, se vai voltar a acontecer, o que a gente tem de fundo, seja para ajudar financeiramente ou até mesmo de estrutura? Porque eu preciso remover o mais rápido possível essas pessoas. A gente está num problema
muito grave, porque assim, mau tempo você não pode chegar com o helicóptero. A correnteza está tão forte que você não pode chegar com barco. E o mau tempo persiste, né, nesses dias próximos. E está persistindo. Então, assim, o que você vai fazer? Você precisa realmente pensar nisso, porque vai repetir de novo. Vai repetir de novo, e aí tem um pouco de o que cada um falou. Também mostra um lado, no meio dessa coisa triste, um lado bonito, que a gente fala que a gente está tão individual como seres humanos ultimamente, mas nessa hora a gente começa a ver o quanto o povo ainda brasileiro, vamos falar do nosso país, ainda tem olha para o outro e fala, vamos fazer alguma coisa. Eu preciso ajudar. Nova, importante notícia, Ricardo, você vai gostar muito disso aqui. Me conte, menino. Você vai gostar disso aqui. E o nosso querido Thiago também, porque ele está... O Thiago está aqui para ajudar. Ó, mialgia, dor muscular, pode ser sinal de treino excessivo e até de depressão. Opa! Como todo esqueleto é recoberto por músculos, o problema pode se manifestar em qualquer parte do corpo. E é bastante comum. Entre as queixas levadas aos médicos, destacam-se as dores nas regiões do pescoço e ombros, que representam 15% a 20% dos casos, seguidas pelo joelho e a articulação na mandíbula. O quê? Olha aí, gente, em uma proporção de 10% a 15%. Mialgia. Ô, Thiago, é isso mesmo? Isso mesmo. A mialgia, primeiro que a causa da mialgia pode ser múltipla, né? Ela pode ser desde atividade física excessiva, pode ser fatores emocionais, pode ser desidratação, pode ser um processo inflamatório, né? Pode ser um processo viral, né? Às vezes gripe da mialgia. Então, assim, a mialgia ela é um leque, é um espectro muito grande, né? Quando a gente fala de tratamento de mialgia, a primeira coisa que a gente precisa entender é qual é a causa. Então, se a gente pegar, por exemplo, fibromialgia, não deixa de ser uma mialgia. E a causa, muitas vezes, da fibromialgia é uma relação de característica psicológica com reflexo no corpo, ao qual o tratamento está envolvido ao exercício aeróbio, ou seja, você produzir endorfina, né, você gerar aquela sensação de bem-estar pela atividade física, e muitas vezes acompanhado também de um psicólogo e de um psiquiatra também. Então, assim, a mialgia, ela pode ser múltipla, né? E as causas mais diversas. Dor em ombro e pescoço, muitas vezes elas podem estar relacionadas, por exemplo, a uma fraqueza do que sustenta o braço. Uma atividade excessiva de braço pode gerar essa dor também. Pescoço normalmente é dormir, às vezes o travesseiro, tem gente que dormir não sabe ainda não encontrou sua posição no pescoço, por exemplo. Muitas vezes está relacionado não só à questão de o que você usa para dormir, no caso do travesseiro, mas a forma com que você dorme. Né? Entendi. Às vezes até um distúrbio do sono pode levar a essa sensação de cansaço, de fadiga. Uso excessivo com o celular, que você fica muito assim às vezes, né? Então, o celular é uma coisa que hoje os trabalhos mostram o seguinte: acreditava-se que toda vez que você joga o celular para baixo, você tinha um uso excessivo da musculatura do pescoço. Hoje já sabe que a dor que você sente provavelmente não é por conta do celular, e sim por uma fraqueza que você tem da sua musculatura e não pelo uso. Saiu até um estudo a gente chama de uma revisão sistemática, mostrando assim, quais eram as possíveis causas dessa dor no pescoço. E descobriu que o celular, na verdade, ele não tem essa relação direta. Ele está relacionado muito a outros problemas, mas não diretamente a essa questão da dor no pescoço em si. Interessante, né? Eu acho que isso aí é bem legal de saber, ainda bem que você está aqui, que é a sua área, né? Posso fazer uma pergunta para ele? Por exemplo, a gente faz um exercício físico num dia, no outro dia a gente tem essa dor muscular, é normal? É normal. É normal. Essa aí é outra dor, né? Porque é a dor do crescimento muscular. É a dor, na verdade, do processo inflamatório. Porque assim, quando você faz exercício, você lesiona o músculo. Tá. E aí... É normal. É normal. É dor boa, é dor do crescimento muscular. É a dor positiva. É bem assim, E aí depois você vai precisar, então, fazer essa regeneração. Só que assim, o exercício físico em excesso, ele pode também levar à morte. Existe uma condição onde você faz exercício muito extenuante, que você faz a quebra do músculo, que a gente chama de rabdomiólise, e isso gera um processo inflamatório, inclusive, nos rins. Nossa. Né? Mas isso, na verdade, assim, é uma questão... Tá vendo, padre? Atividade física orientada, né? Que é uma... Teve até um caso recente de uma criança que o pai impôs ela tem 6 anos. Eu ia perguntar justamente se você tinha visto esse caso dessa que era bom trazer para cá, esteira, né? Isso, colocou a criança para correr na esteira. Não sei exatamente quantas horas ela ficou correndo, e depois de 2 dias a criança veio a óbito. Né? Nossa. Por quê? Porque provavelmente o que aconteceu foi isso, né? Você lesiona tanta fibra muscular
que isso gera um processo inflamatório. E aí você entra em falência, muitas vezes a falência renal, depois falência hepática e assim por diante. Vamos ver aqui uma outra notícia? Dá tempo? Vamos dar uma olhadinha antes do padre mostrar outro produto? Mas olha aqui, gente, ó. Divórcio do sono. Olha isso, entre aspas, tá? Dormir separado pode melhorar a relação do casal? Entenda. Prática tem sido, viu, gente? Adotada por pessoas que têm algum distúrbio do sono, como ronco, insônia ou movimentos constantes durante a noite. Ô, Helena. Oi. Você é uma mulher missionária. Você é casada com o Ricardo. Sim. Eu nunca ouvi, pelo menos eu estou sendo muito sincero, de casais que a gente sabe que tem homens ou mulheres que roncam muito, tem problemas, né, de distúrbios do sono. Eu nunca ouvi falar que eles dormiam separado porque a mulher não aguentava, o homem também. E estão falando que parece que isso aí é um divórcio do sono, é uma prática que tem sido adotada por pessoas que têm esse distúrbio. O que você acha disso aí? Você que é uma missionária, que fala tanto da prática da vida de quem é casado, viver bem, etc., tem uma relação sempre animadora na fé. O que você pensa sobre isso, querida? Eu penso que, em primeiro lugar, tem que procurar uma ajuda médica. Especialista naquilo. Especialista. Certo. Não é? Eu conheço casais que o marido faz uso da... Como é que chama aquele aparelhinho? Isso. E que está super bem. Mas eu conheço também casais que a esposa ronca demais. Entendi. E o marido dorme ali do ladinho, né? Certo. Porque eu acho que a gente casou para estar junto. Imagina, cada um vivendo num quarto, quer dizer, divórcio do sono. Entendi. É bem complicado. Complicado. Eu acho complicado. Porque se virar moda mesmo, o que acontece? Tem uma palavra terrível ali que é a prática, né? Então, a prática tem sido adotada por pessoas que têm... A gente já vive num mundo assim, onde o casamento está tão já judiado, não é? Onde cada vez mais se crê menos que marido e mulher, não é? Que homem e mulher possam ter uma relação duradoura para a vida inteira, né? Ou para a vida inteira fica cada vez mais longe. Então vem essa notícia aí, que eu acho que, como diz o povo lá do Nordeste, acho que o cão está atrás dessa notícia aí. Acho que o cão está atrás dessa notícia, sabe para quê? Para separar os nossos casais. Eu vi pela primeira vez na minha vida, eu visitei um casal vive muito bem, lá na cidade bem ali, que eu já ia falar, não posso. E aí, quando eles foram mostrar o quarto deles, que era lindo. Aí eu vi o quarto, era uma beleza e tudo. Agora, esse aqui, você não sabe da novidade, o que é? Aí era assim, o quarto tinha aqui a cama, aí de um lado tinha uma portinha que ia para o banheiro dele, para o closet dele, e ali tinha o banheiro dela e o closet dela. Cada um com seu banheirinho. Isso foi faz tempo, eu já fiquei assim... Eu já fiquei preocupado, mas agora pensando... são caminhas separadas. Porque a gente já tem pessoas que testemunham... Que mora em andares separados. Sim, eu já conheço pessoas, vocês conhecem pessoas que testemunham o benefício de ter conta bancária separada, não compartilhar mais os seus projetos, não compartilhar mais as suas amizades, não compartilhar mais a sua vida financeira. Agora eles não vão mais compartilhar mais a cama. E vai dizer que é uma prática que tem sido adotada. Eu acho que aquela palavra... O cão está atrás dessa história aí. O cão está atrás e ainda... E aquela palavra, né, Eliana, que a gente falava, a promessa para Deus, é para Deus que você faz. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Eu posso estar roncando que nem um rinoceronte. Se a minha mulher estiver do lado, ela está na cama, nós vamos ter que achar um meio para você ficar do meu lado, mesmo que eu estivesse com um tanque aqui, ó. Mas ela fica do meu lado, que nem você falou, aqui, ó. Por quê? Senão vai virar o namoro que o mundo aí fora vai falar. Mas pra que vão casar aí? Mas entra muito, por exemplo, que ele falou no começo. As pessoas estão tão práticas. Então, assim, já que tá roncando, então separa. Não é mais só se tratar o distúrbio do sono? Por que a notícia não é assim? Novas técnicas, novas práticas para curar distúrbios do sono, para que o casal possa ter uma noite maravilhosa. Seria muito mais interessante. Por isso que é o cão. Você imaginou? Eu pensei que você ia perguntar se o Ricardo ronca pra Eliana quando você começou. Ricardo ronca. A gente tem compartilhado momentos... Assim, não, é só quando, tempo que é ele, tem fica tempo com a barriga pra cima, que não é o ideal, né? Pra coluna, pro pescoço. Não, que tapa o quê?
Você não sabe o que ela faz. Ela me faz um carinho, e aí eu acordo. Ou então ela diz assim, você roncou bastante, você não me chamou? Ela assim, não, você estava dormindo tão bem. Casais que rezam é assim. Casais que rezam é assim, tá vendo? Mas é verdade. E ela vai lá e ainda faz um cafuné na cabecinha, no cabelinho dele. O que restou. Ainda tem como arrumar melhor ainda essa beleza. Faz empréstimo pra mim aí. Muito bem, muito bem, muito bem, minha gente. Olha aqui, ó, cafezinho pra todo mundo, menos pro padre. Tá tudo certo. O padre não queria, mas ninguém trouxe pro padre. Tá tudo certo. Gente, você sabe... Ó, quem tem que mudar sou eu, você acabou de falar. Quem tem que mudar sou eu. Eu tenho que mudar. Que, aliás, um baita de um livro aqui da Eliana, né? E Ricardo. E do Ricardo, do casal, né? Depois você devia trazer uma próxima vez. Quem tem que mudar sou eu. Quem tem que mudar sou eu. Baita de um livro. Baita de uma pancada. Hã? Uma baita de uma pancada. Então, ninguém muda ninguém. A pancada é porque ninguém muda ninguém. Essa aqui é a verdade. Então, olha só, gente, tá vendo? E você sabe que lá no programa Tamo Juntos, não sei se vocês acompanham de vez em quando, aqui na Rede Vida, nós estamos com um quadro Eu Vou Por Amor, né, Patinha? Bom, é quadro, legal? Muito bom. Os católicos que não tiveram oportunidade, que gostam de cantar, tem uma oportunidade de cantar lá no programa, eles recebem uma votação, e quem for o mais votado vai receber um vídeo, né? Um clipe, né? Com a música que ele escolher por uma gravadora. Então nós estamos com esse quadro e nós já encerramos, já ficamos, várias pessoas passaram. Então o quadro Eu Vou Por Amor, no programa Tamo Junto, exibido toda quinta-feira aqui na Rede Vida, encerrou a sua segunda temporada. Então agora você pode votar nos seus candidatos. Vamos ver como é que faz? Ó, tem aí, é só você... Acessar o site. Acessar o site. Isso. Tá, tem um site aí, Patinha? materiais.redevida.com.br/tamo junto ou usar o QR Code que tá aí na sua tela. materiais.redevida.com.br/tamo junto. Isso. E você vai ver todos eles cantando em cada programa que eles já foram. Legal, dá pra ver cada pessoa que cantou, você dá pra assistir. Você vai lá e fala, é este ou é esta. Tá certo? Aí nós vamos trazer os 3 mais votados. E vai ser no programa, quando tiver os artistas, tem um artista secular que eles vêm, e eles que vão votar dos três quem é o vencedor. Ai, que delícia. Legal. Eu já votei, já votei. Opa. Então só falta vocês votarem aí também, tá ok, gente? Bora lá, ajuda o padrezinho aí no programa, hein? Vamos mais uma notícia? Tem mais uma notícia? Solta aí, vamos ver. Vamos lá, notícia. Aqui, ó. Olha essa aqui, gente. Golpistas se passam por funcionários do INSS para roubar dados de aposentados. Golpistas com crachás falsos estão se passando por funcionários do Instituto Nacional Seguro Social para fazer a prova de vida presencial nas casas de aposentados e pensionistas para roubar dados e fotos da pessoa que recebe o benefício. Gente, é aquele negócio, isso aí é uma notícia e parece que ela não para, né, Tiago? Toda hora os caras vão se especializando. São criativos. Muito criativos. Isso aí eu sempre falei, foi até semana passada. Pergunta agora, o que é que não é golpe? A gente vive assim. Mas isso que eu tô falando. Você recebe um telefonema, é golpe. Você recebe um link no seu celular, você não pode abrir. É golpe. É uma pessoa que te para na rua para te fazer uma pesquisa, é golpe. Então, o que é que não é golpe hoje, padre? Porque eu estou agora vivendo assim, não sei o senhor. Eu acho que essa palavra golpe, ela entra um pouco naquela passagem da nossa fé. Quando Nosso Senhor fala que como é que é? Os homens que vivem deste mundo são mais espertos, né? Que fala, né? Do que os filhos da luz. Porque se nós usássemos, se eles usassem toda essa esperteza deles aí, para fazer o bem, para conseguir conquistar a vida de uma maneira íntegra, bonita, como um cidadão correto, não é? Tanto homem quanto mulher, o mundo seria bem diferente. Mas eles são inteligentes, cara, é isso que nós estamos falando. E eles são capazes de criar golpes para ganhar dinheiro
Mas por que você não consegue tentar usar isso aí ao contrário, né, Patinha? É verdade, podia usar. E eles vão, por exemplo, nos idosos, né, que muitas vezes ficam sozinhos em casa, aí bate a pessoa e a pessoa já não recebe muita coisa do INSS. Aí eles jogam isso. Se você não provar que você está vivo, vai ser tirado do seu benefício. O idoso, ele é mais o quê? Ele é uma pessoa mais... ele fez... vulnerável. Sim. Você chega lá, vem com um crachá, não precisa nem colocar a tua foto direito, ele já nem enxerga direito. Oi, então minha senhora, eu sou não sei do que. Do INSS, eu sou do INSS, eu vou tirar o seu benefício se a senhora não provar para mim com seus dados que eu vou... E o que eu preciso fazer? Eu preciso do seu nome completo, seu RG, CPF... E aonde eu está ensinando, Paty. Não, mas saber que se chegar na casa dela desse jeito, ela vai poder realmente tomar um golpe, porque normalmente os idosos, os pensionistas, os aposentados têm um pouquinho de dinheiro, mas o crédito que eles são dados, os bancos passam para eles, é quase 10 vezes mais, muitas vezes. E aí que corre, aí o problema também, né? Porque além da pessoa cair no golpe, perde o seu nome, às vezes até limpo por conta disso, porque eles vão lá e tiram isso da pessoa. Por isso tem muita gente muito humilde. Exatamente. Eu me recordo quantas vezes que eu estava no banco que a pessoa ia lá tirar o benefício e... me ajuda aqui, eu não sei. A gente você pede, né? A senha é essa aqui, olha, me ajuda aqui, eu não sei mexer. Então, na verdade, as pessoas bem idosas, essas pessoas que têm um pouquinho essa... Vamos dizer assim, essa fragilidade, não conhece muito, não está acostumada. São senhoras que ficaram aposentadas, viúvas às vezes. Isso mesmo. Elas têm que sempre trazer um filho, uma pessoa que é mais... avivada nessa parte, não é isso, Tiago? Eu acho que assim, tem essa questão de sempre ter que ter um familiar próximo, um tutor muitas vezes, mas eu acho que também a gente pode responsabilizar, eu responsabilizo um pouco o Estado, né, de informar também esse idoso. Porque se gasta tanto dinheiro com publicidade. Ia falar agora, utilidade pública, né? Coloca isso dentro de um horário nobre, para você informar o que está acontecendo. Né? Antes de acontecer. Antes de acontecer. Mas informar. E não simplesmente você jogar a notícia. Né? Então, assim, vem essa questão, né, trazendo que hoje é o dia de liberdade de imprensa. Puxa, eu acho que a imprensa ela tem esse papel. Por que ela não cumpre isso? Né? Por que o Estado não fomenta para isso? Em vez de só mostrar o que está sendo feito para benefício próprio do Estado como publicidade. Puxa, é o idoso. Qual o horário? O que eles mais estão acostumados a assistir? Então, é isso que a gente está fazendo aqui. É orientando, é informando. E outra... precisa ser muito mais difundido isso. E outra dica que eu dou, tô falando porque minha mãe faz isso. Se aparece alguém na porta de casa, que ela não sabe, pedindo qualquer informação, querendo entrar em casa, qualquer outra coisa, ela fala, não atendo. Volto outro dia, porque eu não vou atender porque eu tô sozinha. Aí ela, quando a gente chega à noite, mais tarde, ela pergunta, veio assim, 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 foi um de vocês que ligou pedindo alguma coisa, solicitando alguma coisa? Então tem que às vezes ter a dúvida, mesmo que seja, né? Tem esse hábito também de conversar com quem, com um filho, com alguém que você conheça também. Mas eu gostei muito também dessa posição que o Tiago colocou. Muito boa. Que é realmente a imprensa, essa coisa toda, é uma obrigação daí de informar. Se a gente fala aqui num incidente desse, por exemplo, lá no Sul, que a gente fica tão, ao mesmo tempo, feliz de saber que tem tanta gente que se preocupa com o outro para evitar que ainda aconteçam maiores desgraças, por que a imprensa que fala tanto também não antecipa esses tipos de coisas? Em vez que você falou em ficar gastando com papel um monte de bobagem, vai lá e anunciando para a população cuidados, reportagem com cuidado para você não entrar em golpes como esse e outros, né? E outros aí. E não precisa muito, né? Assim, se a gente pegar, grande parte dos idosos gosta de assistir uma novela. Coloca isso dentro do enredo da novela. Informa através do entretenimento dele. Certo. Mas a gente não vê isso. Não vê. O Washington aqui mandou um recado pra Eliana. Washington, manda um abraço. Ô, Washington. Pode quanto deve. Puxa a orelha dele. Washington, primeira coisa. Precisa aparecer. Você tá indo na missa? Ele é Ana. Isso. Porque lá na paróquia você não vai mais, né? Ele Washington, Ana, você né? conhece o Washington? Conhecemos. Você não vai na missa? Na igreja que ele ia sempre? Mas ele pode ir na outra? Na missa tá tudo certo.
Ele deve estar indo lá na do Butantan, na Santíssima Trindade. Mas agora eu estou no outro endereço. Ele está na Lapa agora. Está na Lapa. Olá, bênção, padre. Boa tarde, convidados. Eu quero relatar ao Ricardo e a Eliana que eu tenho até hoje como regra no meu matrimônio uma fita cassete de uma palestra com o título Deixa Passar o que Passa. E eu também tenho muitas lições de vida das homilias do Padre Marcos para a minha vida e meu matrimônio. Grande Oscar! Você viu que ele deu lá, né? Nossa, é maravilhoso! Ele é. Miserável. Desculpa, então eu retiro tudo que eu falei. Ele é querido, a gente só brinca com quem ama, né? Que legal escutar isso, hein? Existem coisas que elas são, de certa forma, trazidas pela graça de Deus, através de nós, que elas não passam nas pessoas, elas permanecem, elas ficam ali. Uma palavra que eu ouvi, é aquele ensinamento que ele caiu no meu coração num momento tão oportuno, que ele é gravado, e é gravado mesmo. É gravado de modo que eu sigo em frente, trazendo aquela experiência, que eu nem percebo que ela está ali, mas às vezes parece aquela pressão, aquela dor, e eu me lembro daquilo lá que me alimenta. Então eu fico feliz demais, porque isso fala da presença de Deus. Ele tem fita cassete. Fita cassete, tudo bem, você quer dizer que a gente está muito bem. Não, tô falando que... Eu quero dizer... Domingo agora que passou, nós fita cantamos lá cassete na é muito missa bom. dominical, eu fiz questão. Que santidade de vida, que homens devemos ser. Minha gente? Vamos a outra notícia aqui, ó. Perseguição aos cristãos, olha aí, ó, cresce no mundo todo. Número de vítimas chega a 365 milhões. A primeira coisa é essa, ó, divulgar o nível da perseguição que não se compara a nenhuma minoria no mundo. Ou seja, a maioria cristã é perseguida. Isso é assustador. Você não precisa ser uma minoria para ser perseguida. Contudo, a divulgação do fato não ganha a dimensão do próprio fato. 1 a cada 7 cristãos são perseguidos, mas você não vê isso na mídia. Gente, a gente não vê isso na mídia, mas a gente vê isso na prática. Boa. E aqui no cotidiano da gente. Aqui na nossa cidade mesmo de São Paulo, no Brasil, que sempre foi considerado um país cristão, né? Sempre foi. Mas a gente no dia a dia, a gente sabe o quanto nós estamos sendo vítimas também, como padres, bispos, quem quer viver santidade de vida. Basta você falar, olha, eu quero viver um casamento. Isso que nós estamos falando. Ô, padre, deixa eu falar uma coisa. Eu quero viver só para... Eu tô agoniado agora. Você tá calmo. Fica calmo, Ricardinho. Calma. Vou tomar uma água. Ó, essa questão mesmo começa a ser prática do sono, de ficar dormindo um num quarto no outro. É o cão. Como ele falou, é um cão já atrás, ali fungando. E aí você vai e fala, não, peraí, você prometeu, o casamento é diferente, segundo a palavra do nosso Senhor. E aí, você é estraçalhado como retrógrado, como um padre ultrapassado, como uma igreja que freia, e assim por diante. Então, em qualquer lugar. Claro que em alguns países isso é nítido, porque lá eles já praticam outro tipo de espiritualidade ou nenhuma. Mas aqui, nós que sempre fomos considerados cristãos, nós estamos sendo muito perseguidos. Vai chegar uma hora que nós vamos ser proibidos de ficar com a porta aberta. E já está chegando esse momento. Fala, Ricardo. É porque eu fico feliz demais com essa notícia. Eu queria fazer esse contraponto. Pode falar, Ricardão. Porque quando foi que a igreja cresceu? Foi quando ela foi perseguida. Boa. Então eu vejo essa notícia como uma boa notícia. E eu penso que a perseguição é uma das coisas mais vigorosas que a igreja sofre hoje. Porque nós temos agora a oportunidade de cada vez mais nos aproximarmos de um momento em que ovelhas e cabritos serão separados, padre. A nossa igreja, a gente olha os primeiros séculos da igreja, ela cresceu, ela floriu como um jardim debaixo do sangue dos mártires. Então, se nós estamos, ou uma vez que nós estamos caminhando para a perseguição, e se Deus nos dê a graça de que pela causa da cristandade nós ofereçamos o nosso sangue, nós estamos indo na direção certa. E se cumprindo uma profecia, né? E se cumprindo uma profecia. Não é? Eu fiquei assim aflito de fazer esse contraponto, porque eu corro o risco de dizer, a igreja está sendo perseguida, que coisa horrível. Então, perfeito. Mas assim, por que a gente está levando? Eu fiz também esse levante aqui, Sim. Porque a notícia dá a impressão
que é uma coisa que também é como se isso não acontecesse aqui no dia a dia. Como se não acontecesse no Brasil, não acontecesse no Brasil. Se nós que estamos aqui, que é uma televisão católica também aqui, né, que se a gente não, a gente é perseguido, viu? É que tem que desdobrar a notícia que nos é colocada por uma verdade. A igreja está sempre sendo perseguida, porque ela fala a verdade de Cristo. A verdade é Cristo. Incomoda, né, Tiagão? O Tiago ficou me olhando sério que eu falei essas coisas aqui, ele olhou assim pra mim. Fiquei curioso pra saber o que o Tiago tá pensando. Eu concordo. Conta e, assim, pra mim, rapaz. Eu acho que a igreja em si, ela tá num momento crucial, né? Vamos usar esse termo. Boa, a palavra é boa. Boa, por quê? Porque justamente quando o senhor traz a ideia da história, quando a igreja ela tem os primeiros anos, ela tinha um conflito político mundial dentro daquele ciclo. E é o que a gente passa hoje. Verdade. E dentro dessa perseguição, não é só a perseguição em si, mas é o que o Pai está trazendo. Olha, é você não poder expor o seu dia a dia. Então, quando a gente traz a ideia de, olha, vítimas sendo perseguidas no mundo todo. Peraí, mas que tipo de perseguição que eles estão mostrando? Porque quando a gente coloca isso em perseguição na rede social, na televisão, eles acham que é aquela coisa assim, a perseguição que a gente está vendo de guerra. Mas não é essa a pior perseguição. Não é só essa, mas... É você ser ceifado do que você tem como ideal de vida. É só você colocar o projeto do que é família, do que é casal, segundo a palavra de Cristo, cria uma polêmica. Exatamente. Porque nós sabemos o que nós ouvimos pela palavra, pelos apóstolos, que hoje em dia de São Felipe e São Tiago, por que nós estamos celebrando? Porque eles viveram ali com Cristo e aprenderam aquilo que Cristo quis deixar para a sua igreja, como verdade. E só o fato de você falar o que é família. O homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher. Então ele já deixou o esqueleto todinho do que é a família. Se você anunciar que não há outro tipo de família a não ser esse, pronto. Foi. Pronto. A gente respeita quem quer viver outro estilo, não é, Eliana? Sim, Devemos respeitar sempre. Sim. Mas nós não podemos deixar de dizer... Negar aquilo que Nosso Senhor deixou como verdade de fé. E não pode ter medo de falar isso. Por isso nós somos perseguidos, porque a gente não está tendo medo de falar. E como Bento XVI disse, né, que os cristãos desse século seriam ridicularizados. Ele fala do martírio da ridicularização. Profecia, não é uma profecia? Ele fala do martírio da ridicularização. Martírio do quê? Ridicularização. Sublinha isso. Martírio do quê, Ricardo? O martírio da ridicularização. É o que nós estamos sendo hoje, vítimas de um martírio da ridicularização. E a gente tem vivido na liturgia da nossa igreja, desde que a gente celebrou a Semana Santa, é exatamente isso. A gente está vendo os apóstolos sendo perseguidos, tendo que fazer, às vezes, ali escondido, mas daqui a pouco eles já estão saindo e proclamando, com medo de Saulo, né? A gente já viu essa palavra nos últimos dias, com medo de Saulo, que Saulo, de repente, é convertido, e aí ele vem e fala, nossa, esse homem que está perseguindo a gente aqui no meio da gente. Então, a gente já está bebendo disso, e é bom beber da nossa liturgia sempre, da palavra. Só não vê quem não quer a verdade. Bora lá, hein, Barbá? Tá bom o programa, hein? Bom programa, hein, Barbá? Vamos a uma outra notícia? Vamos lá, gente. Dá uma olhadinha aí, ó. MEC vai apresentar protocolos para combater racismo em escolas. Mídia integra política... Integra política para implementar educação étnico-racial. Olha aí, o MEC implantando isso aí. O que vocês acham disso, hein, gente? Não vai adiantar. Tiago? O que você acha disso? Não vai adiantar. Por que você diz isso? Porque a questão do racismo ela está muito além de uma medida protocolar para o ensino. É estrutural. Acho que ela é estrutural, ela é cultural. A gente fala hoje de um país que não, o Brasil não é um país racista. Não, é sim. O Brasil ainda é um país racista culturalmente, histórico, e que ele carrega essa bagagem ainda de 1.500 anos, né? Desde 1500. Então, assim, sim, acho que tem que ter uma estrutura dentro da escola para mitigar isso, mas eu acho que ainda assim o racismo ele tem que ser combatido em outras vertentes, como, por exemplo, dentro da própria família. Eu estava pensando justamente nisso. Eu também estava pensando justamente nisso. Eu acho que a essência do racismo para ser combatido é a família. E aí é muito difícil quando a gente fala da família, se a gente traz para uma visão hoje atual da família,
grande parte do que a gente vê, não estou dizendo a maioria, mas uma grande parte está em frangalhos a família. Então, como é que eu vou combater o racismo dentro da família? Não, né? Trazer a ideia de fim de racismo se a família, muitas vezes, ela não está sendo construída novamente. Né? Essa história de separar os corpos, cada um para o seu canto e assim por diante. Acho que isso é uma parte. Vai ajudar, mas eu acho que não é a solução. A família é tudo. Para mim, a família é tudo. É o berço. É o berço, é o berço de tudo. É onde você vai promover ali ou a vida ou a morte. Não tem outra coisa. Para mim, é o fundamento. É outra coisa, né? Jesus, ele quis chegar numa família. Para mostrar que é na família que as estruturas, as nações, o poderio, né? Ele vai ser controlado desde que você dê estrutura familiar. A escola, ela pode ajudar, a imprensa pode ajudar, mas se você não der uma... Você não pode fazer essa transferência, né? Você não pode. Falou tudo, não pode. Isso é da família. Isso é da família. Até o dia que vão deixar a família fazer isso, né? Sim. Mas a família está transferindo muitas vezes a coisa para a escola também, algumas, isso que eu tô falando. Tá jogando para lá. Vai chegar uma hora que o governo já vai começar a colocar uma lei. Não é mais a família que vai determinar para o menino, para a menina, isso, aquilo outro, religião, o que ele quer ser, o que ele deve fazer. O pai e a mãe não vai ter mais poder sobre aquilo que foi confiado. Os filhos. Só fica aí, só dá comida só. Só dá comida aí só. Dá roupa, o resto e computador. Tá? Põe celular na mão. O resto é com a gente. Tô falando que um dia vai chegar nisso aí. Infelizmente, gente. Tá? Que tem a ver com a perseguição aí que a gente está falando aí dos cristãos também. Que isso tem a ver com a igreja, viu? Vamos lá. Vamos lá, outra notícia? Vamos ver? Dá tempo? Vamos lá. A importância dos cuidadores para o sistema de saúde, gente. No entanto, apesar de serem fontes de informação e apoio, com frequência eles não têm acesso a informações relevantes sobre o estado do paciente. Aí, ó. Cuidadores, eles não têm informações relevantes sobre o estado do paciente, dos pacientes, né? E aí? Parece que as duas coisas se contrapõem, não é? Na notícia, não é? Porque de um lado se fala da importância dos cuidadores para o sistema de saúde. No entanto, falta de informação. Quer dizer, como é que eles podem ser cuidadores se eles não têm informações relevantes para o estado do paciente? Por exemplo, eu tenho um cuidador do idoso, só que se ele vai junto para o médico com esse idoso, como ele não é um familiar, talvez o médico não passe as informações para ele. Talvez seja até os cuidados que ele precisa ter em relação à saúde do idoso. Aí eu vou falar um pouco da minha experiência, porque a gente tem uma empresa de atendimento domiciliar em fisioterapia, né? Muitas vezes a gente acompanha esse cuidador e esse idoso. A gente tem dois perfis, né? O cuidador, que ele tem formação de cuidador, a gente tem o cuidador que ele simplesmente tem a boa vontade, ele vai ser remunerado para isso, e tem aquele cuidador que é alguém da família, né? Então eu tenho 3 perfis de cuidadores diferentes. E ele não tem a formação. Hoje no Brasil você não tem a formação de cuidadores. O que a gente precisaria ter? A gente precisaria ter uma reformulação dentro de um curso técnico para cuidadores, que é você passar o que ele precisa saber para cuidar de alguém. Porque cuidar não é simplesmente você ofertar a comida, ajudar no banho ou fazer uma troca, né? É você entender quando ele está numa necessidade de ir ao médico, de ir numa emergência, ou quando não tem tempo hábil para isso, você precisa ligar para alguém. Então a gente já pegou dentro da nossa rotina de atendimento inúmeras vezes o idoso, que ele estava num momento muito próximo da morte, inclusive, que precisava ser acionado o serviço de saúde de emergência. E o cuidador achando que simplesmente ele estava, tá com sono, não, hoje ele não está muito bem, deve estar um pouco indisposto, mas não, ele estava em risco de morte. Então, desconhecimento que ele tem. O desconhecimento, essa questão da informação, né? Então, a gente olhar talvez que para ser cuidador você precisa ter um grau de instrução, né? E não simplesmente ter a boa vontade. Coisa exatamente. grave, clínica do paciente. E quando a gente olha para essa questão do cuidador hoje para o Brasil, é um sistema, eu falo isso, é um sistema falido. Por quê? Porque a população vai envelhecer, nem todo mundo vai ter um cuidador, e muitas vezes você vai passar a responsabilidade para alguém cuidar de que não tem a capacitação técnica para Mas de que forma é regulamentada essa profissão hoje? Ela não tem uma regulamentação direta.
Porque você não precisa ser um auxiliar de enfermagem, você não precisa ser um técnico de enfermagem. Você pode ser alguém de boa vontade somente. Uma pessoa de boa vontade somente. E esse é o grande risco. Né, que cuida do idoso, né? Exatamente. Família. Porque aí você tem você tem que entender um pouquinho, a pessoa que vai ser um cuidador, uma cuidadora, ele vai ter que ter um pouquinho de conhecimento sobre psicologia, porque às vezes aquela pessoa que está idosa ou está necessitada, ela está abatida psicologicamente. Você tem que ter... olha, ela está depressiva, está depressiva. Não está. Ela está ansiosa, entendeu? Ela está com muito medo. Então você tem que ter um pouco o conhecimento um pouco de psicologia. Primeiros socorros. Primeiros socorros. E saber que ela está tendo uma reação no dia a dia, ela não é assim. Peraí. E também não é psicológico, não, é físico. Então você vai ter que... Então, o certo seria ter um profissional capacitado também. E treinado. Né? Para você colocar do lado desse. O que a gente faz muitas vezes é dar esse treinamento, né? Quando a gente percebe. Uma coisa muito comum. Olha, o idoso, ele costuma engasgar? Não. Às vezes só quando ele está comendo alguma coisa ele tosse. É um engasgo. É um risco, ele está broncoaspirando, ou seja, isso pode gerar uma pneumonia. Né? Então, são esses cuidados e que às vezes é uma coisa tão simples que a gente não sabe. Que o cuidador não Eu fico assim, impressionado, imaginando justamente quem está nos ouvindo agora e que se vale da ajuda de um cuidador, porque é um alerta maravilhoso, né, para verificar não é, o tipo de conhecimento que o cuidador, que hoje está aí cuidando, né, do seu idoso, do seu pai, da sua mãe, ou de você mesmo, não é, possui. E procurar capacitação. Exatamente. Patinha, acabou, dá uma olhada na enquete rapidinho. Como é que ficou a enquete? É verdade. A enquete, rapidinho. Vamos ver lá. Ó, você acredita que a liberdade de imprensa está ameaçada? 70,2% diz que sim. E 29,8% diz que não. Que coisa. Gente, olha, esse programa foi maravilhoso. Eu gostei demais aqui da presença de todos vocês. Ricardo. Você é fera, você podia ser palmeirense mesmo. Quem disse que eu não sou? Mas ele é palmeirense. Pois é, só poderia ser palmeirense. Só poderia, entendeu? Você poderia ser. Que maravilhoso. Tamo junto, cara. Obrigado, não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém, você é maravilhoso. Eu tô esperando alguém me levar para assistir um jogo do Palmeiras, para eu me tornar palmeirense. Vamos combinar isso aí. Eu dei de verde para fazer Vamos levar ele. Tiago, obrigado, querido. Obrigado. Muito bom, suas colocações excelentes. Patinha. É nóis. Obrigado. Sempre. Só falar que eu sou corintiana. Nossa Senhora, você queria tanto bem a Patinha, né? É uma bênção. Obrigado por tudo aí. Gente, e que Deus abençoe você. Até amanhã, que é um final de semana para nós. Sábado é final de semana. E começando uma nova semana no domingo, indo na missa, hein? Que Deus te abençoe no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Tamo junto.